Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 597, Proeso da Espada, Força da Espada e Reino da Espada. A miríade de fantasmas e demônios malévolos rugiu furiosamente, prestes a lançar seus ataques. Fan Xingjian cortou com o dedo da espada novamente, e um fluxo de espada que com várias dezenas de li parecia cortar o céu quando desceu. As nuvens escuras explodiram e se dissiparam por causa do golpe. A miríade de demônios gritou agonizantemente quando foram explodidos em pedacinhos pela espada infinita Kiss. Embora a série de ataques parecesse muito simples, Rona foi facilmente derrotada por eles. Ah! Quando a jovem viu esta cena, ela gritou de espanto. Ela recuou e exerceu força com seu corpo físico. Suas sementes especiais e partículas físicas explodiram e uma tremenda quantidade de poder atingiu o espaço vazio enquanto ela provocava ondas de correntes de ar para escapar. Seu desencadeamento da série de poder explosivo pode ser considerado extremamente magistral e proficiente. Toda essa série de explosões provavelmente seria capaz de esmagar quase todos os cavaleiros outorgados. Isso revelou as fundações fortes da jovem. Até mesmo Fan Xingjian não pôde deixar de aprovar quando a viu. No entanto, ainda era sem sentido. A jovem nem se moveu por 0,1 segundo quando Fan Xingjian ergueu o dedo da espada e várias centenas de milhões de fluxos de forças da espada brilharam, aparecendo do espaço vazio, misturados com as intenções da espada e as forças da espada do vazio infiltrante. Espada sem luz, Yao Conquering. Fluxos de força de espada penetraram através do espaço vazio, de centenas de milhões para cima em número. Eles destruíram tudo em seus caminhos e a jovem foi desintegrada no nível das partículas físicas. Seu corpo começou a quebrar e se transformar em pó a partir de suas duas pernas. Em um instante, toda sua pessoa era pó e até mesmo sua vontade marcial foi cortada em pedacinhos pelas forças da espada. Seu corpo físico foi destruído e não havia nem mesmo um único indício de sua vontade marcial deixada para trás. Não. Banhada em sangue, Rona, que havia sofrido ferimentos graves, saiu correndo das ruínas e a viu sendo esmagada com um único ataque de espada. Ele soltou um grito de abalar o mundo, parecendo uma fera que havia afundado em uma situação desesperadora. Seus olhos estavam vermelhos e ele olhou para Fan Xingjian com um olhar extremamente vingativo, como se eles tivessem uma grande inimizade entre eles. Ah! 1.500 sementes especiais foram detonadas e toda a carne e ossos de Rona foram queimados. Ao mesmo tempo, pedaços e pedaços de sua vontade marcial também começaram a quebrar. Até os trovões celestiais e as forças do magnetismo terrestre entre as partículas físicas, os poderes que sustentavam suas estruturas físicas, estavam sendo extraídos. Ele estava detonando suas sementes especiais, queimando sua energia vital e sangue, destruindo sua vontade marcial e até extraindo os trovões celestiais e as forças do magnetismo terrestre que sustentavam a estrutura de seu corpo. Neste momento, Rona realmente tinha dado tudo de si. Fang Xing Jian. Eu quero que você morra. Todos os poderes foram misturados neste único ataque e um longo rio negro foi liberado do corpo de Rona. Ele transformou todos esses poderes em um grande rio semelhante ao lendário rio Styx e atacou Fan Xingjian. Este ataque foi o movimento final das ondas do Netherworld, assim como o movimento final das prodigiosas ondas de poderes astrais divinos de Fan Xingjian, o Terra Urgitation. De acordo com as lendas, o rio Styx era o caminho que os humanos seguiam para entrar no submundo após a morte. Uma vez que este rio Netherworld foi trazido, a intenção era enviar o oponente para o submundo, absorvendo a vontade marcial do oponente e misturando-o no rio Netherworld, apagando todas as suas memórias e consciência. Era uma arte marcial inigualável que atacava a vontade de alguém. No entanto, agora, Fan Xingjian já havia se tornado uma existência que superava a compreensão de Rona. Após sua transição de trabalho para o Eternal Sword Sanguineur, apenas o incremento de seus atributos trazido pelo aumento de seu nível foi de 500 pontos. Isso significa que com cada incremento adicional no nível como um Senhor da Espada Eterna,
Cada um de seus 5 atributos principais aumentou em 100 pontos. Isso significava que os atributos atuais de Fan Xingjian se tornaram: nome, Fan Xingjian idade, 19 ocupação, Senhor da Espada Eterna nível, 30 força, 426 agilidade, 424 reação, 329 resistência, 310 flexibilidade, 309 traço. Esses atributos eram verdadeiramente aterrorizantes. No entanto, quando comparado com as outras mudanças devido à sua obtenção do nível divino, isso nem valia a pena mencionar. Tendo conseguido atingir o nível divino, a vontade marcial de Fan Xingjian se materializou em sua totalidade. Isso significava que sua vontade marcial poderia afetar o mundo físico diretamente e que o poder de seu corpo físico poderia ser completamente transformado no poder de sua vontade marcial. Todos os seus ataques podem ser enviados diretamente por meio de sua vontade marcial. Considerando a força explosiva das 10.000 especialidades de Fan Xingjian e 1,08 bilhão de partículas físicas, quão poderosa e feroz era sua força física. Agora, tudo isso se transformou em sua vontade marcial, capaz de penetrar por todas as lacunas, de escanear em um alcance de até 100 li e de ser tão detalhado a ponto de entrar no mundo microscópico. Quando Fan Xingjian executou movimentos de espada em seu estado atual, sua destreza foi verdadeiramente aterrorizante. E acima de tudo, além do incremento de seus atributos e a materialização de sua vontade marcial que o nível divino lhe trouxe, que era o básico do básico, o Eternal Sword Signal ainda trazia 3 novas habilidades. Eles eram a proeza da espada, a força da espada e o reino da espada. Proeza de espada, capacidade de compreender qualquer técnica de espada apenas ouvindo-as uma vez e aprendê-las com um único olhar. Uma vez que as técnicas de espadas são adquiridas, elas são automaticamente trazidas para o nível 50, e todas as técnicas de espada já adquiridas também sobem automaticamente para o nível 50. Força da espada, todos os ataques desencadeiam automaticamente fenômenos astronômicos, estimulando a energia das partículas de éter. Os efeitos de todos os ataques são duplicados. Isso significa que a cada ataque de espada, a energia das partículas de éter é instantaneamente estimulada a atacar também, trazendo o efeito de dobrar os impactos de todos os ataques. E o reino da espada continha um nível ainda mais profundo de profundidade. Um total de 500 pontos de incremento em seus atributos, a transformação de sua vontade marcial, além de ter suas técnicas de espada elevadas ao nível 50 devido à Sword Proeza e ter o impacto de seus ataques dobrado devido à Sword Force. Fang pode-se dizer que a proeza de batalha de Xingjian atingiu uma dimensão totalmente nova. Diante do agitado rio Netherworld, Fan Xingjian transmitiu informações por meio de sua vontade marcial, e sua voz soou diretamente na mente de Rona. Ele disse com indiferença: "Isso não tem sentido." No instante seguinte, a luz da espada brilhou no espaço vazio, quebrando o longo rio agitado e transformando-o em uma tempestade. Tendo o ataque pelo qual ele colocou sua vida em risco ser tão facilmente quebrado com um único ataque, a descrença brilhou nos olhos de Rona. Então tudo se transformou em ondas de profundo desespero. Quando ele estava prestes a cair, ele foi puxado por uma força invisível e levado até Fan Xingjian. Ao mesmo tempo, Fan Xingjian puxou casualmente com uma mão, e era como se ele tivesse reunido a luz do sol no céu enquanto cortava com um ataque de espada e, em seguida, colocou sobre seu corpo como suas roupas, cortando a luz do sol para roupas. Olhando para esta cena, os olhos de Rona se encheram de consternação. "Você conseguiu atingir o nível divino." "Isso mesmo." Fan Xingjian deu uma olhada em seus atributos, sentindo o poder aterrorizante em seu corpo e sua vontade marcial onipresente. Então falou calmamente: "Entregue as ondas do Imperador Celestial do Abismo Místico e eu deixarei você ter uma morte mais fácil." Rona, tendo liberado todos os seus poderes, agora tinha todas as suas sementes especiais destruídas, e até mesmo a estrutura física de seu corpo era instável. Ele morreria a qualquer momento, ou melhor,
Pode-se dizer que não se importava mais com a vida ou a morte. Ele apenas olhou para Fan Xingjian com uma expressão que dizia que ele não podia aceitar esse resultado. Ele nasceu em um clã com o legado de um especialista em nível divino. Desde jovem, ele recebeu a melhor educação e foi treinado em artes marciais de alto nível. Mais tarde, ele até recebeu o legado do Imperador Celestial do Abismo Místico. Ele pensava que era uma pessoa de sorte que havia sido favorecida pelo mundo e que, no futuro, seria o personagem principal que deixaria seu nome na história. No entanto, ele se viu completamente derrotado por Fan Xingjian, sem um único sinal de esperança. Olhando para Fan Xingjian que conseguiu alcançar o nível divino, Rona disse vingativamente: Fan Xingjian, não pense que você já venceu. O Império tem 10 grandes especialistas em nível divino. Você realmente acha que é invencível só porque você alcançou o nível divino? Além disso, meu clã definitivamente não vai deixar você escapar por me matar. Os 7 grandes clãs não vão deixar você escapar. Você deve estar preparado para ser caçado e morto, Rona disse enquanto ria friamente. Além disso, você pode não ser realmente capaz de escapar hoje. Enquanto falava, ele olhou para o céu, a várias centenas de metros de distância. Fan Xingjian não olhou para Rona, mas em vez disso, ele também levantou a cabeça e olhou na mesma direção. Não se sabe quando isso aconteceu, mas o primeiro príncipe estava lá, vestindo a armadura de osso branco do inferno. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 598. Matando dragões. 9 Hades Ghost Dragons estavam circulando em torno do primeiro príncipe. No entanto, agora, todos eles encolheram para mais de 10 metros de comprimento e estavam voando ao redor do primeiro príncipe. Era óbvio que eles haviam sido subjugados pelo primeiro príncipe. Cada um dos 9 dragões fantasmas de Hades tinha potencial para atingir o nível divino e o primeiro príncipe claramente obteve um grande incremento em seus poderes. No entanto, ele ainda parecia surpreso quando olhou para Fan Xingjian. Pode-se dizer que depois de chegar ao Hades Vault, esta foi a primeira vez que o espanto brilhou nos olhos do primeiro príncipe. Mesmo quando o Senhor Celestial da Aniquilação do Mundo apareceu, mesmo quando Rona pegou emprestado os poderes do cofre de Hades, mesmo quando Fan Xingjian roubou a espada dos 6 céus de Senlu, mesmo quando os dragões fantasmas de Hades apareceram. Durante todos esses tempos, o primeiro príncipe permaneceu muito calmo, como se estivesse sempre no controle de toda a situação. No entanto, vendo que Fan Xingjian havia atingido o nível divino, ele não conseguiu conter o olhar de espanto em seus olhos. Fan Xingjian, eu não esperava que você conseguisse alcançar o nível divino. Os olhos do primeiro príncipe baixaram enquanto ele suspirava. Um talento extraordinário. Você é realmente um talento extraordinário. Parece que devo matá-lo aqui hoje. Caso contrário, o mundo estará um caos, sem fim para as lutas. Sua existência não será uma bênção para o mundo. Jorge. Fan Xingjian olhou para o primeiro príncipe e disse lentamente, eu já disse antes que iria matá-lo. Hoje, primeiro vou acabar com esse seu clone antes de pegar sua armadura de osso branco do inferno para mim. Enquanto ele falava, Fan Xingjian cortou com seu instante, executando diretamente com sua intenção de espada mortal. Ele imediatamente se transformou em várias centenas de correntes de marcas de espada, abrangendo completamente a armadura de osso branco do inferno. Sob o impacto da terrível força da espada, a armadura de osso branco do inferno começou a tremer ligeiramente. Até os olhos do primeiro príncipe se estreitaram. Até mesmo a armadura de osso branco do inferno foi atingida a ponto de tremer. Quão aterrorizante foi esse ataque! No mesmo momento em que Fan Xingjian fez seu movimento, os 9 Hades Ghost Dragons rugiram furiosamente juntos, mais uma vez formando as 6 formações de transmigração ao se aproximarem de Fan Xingjian. Eles trouxeram ondas de intenção dos ciclos de vida e morte, com todos os seres vivos entrando em um ciclo descendente dos céus, como se quisessem trazer Fan Xingjian para o ciclo de transmigração também. Fan Xingjian, como você ousa roubar nossa Senlu Six Heaven Sword?
Agora experimente os poderes de nossos 9 irmãos. Confrontado com os 9 dragões fantasmas de Hades que atingiram 5 níveis de perfeição realizando a formação de defesa número 1 da dinastia Jade, Fan Xingjian nem sequer deu a eles um único olhar. Ele apenas deu um soco. Como 9 minhocas se atrevem a agir de forma tão descarada diante de mim? A força violenta da espada jorrou com o soco de Fan Xingjian, passando pelo espaço vazio e explodindo nos corpos dos 9 dragões fantasmas de Hades. Sangue e carne se espalharam por toda parte e a formação desmoronou. Fan Xingjian então bateu algumas vezes e o céu foi imediatamente preenchido com pedaços quebrados de escamas de dragão e couro. Estrela. Como você ousa matá-los antes de mim? A vontade marcial do primeiro príncipe de repente se espalhou e primeiro o inferno derrubado, depois a reversão do mundo mortal, cada um se chocou contra Fan Xingjian. Um espaço em forma de espiral veio pressionando enquanto camadas empilhadas de forças estavam sendo torcidas e giradas. Até o próprio espaço estava liberando sons crepitantes, como se fosse quebrar no momento seguinte. O inferno derrubado do primeiro príncipe e a reversão do mundo mortal podem ser consideradas as duas técnicas de matança mais ferozes que Fan Xingjian encontrou na batalha até agora. Pode-se dizer que desde que o primeiro príncipe alcançou a fama, com seu inferno invertido e reversão do mundo mortal em seu currículo, ninguém ainda foi capaz de enfrentá-lo de frente em uma luta. Diante da força explosiva desses dois ataques, as pessoas comuns teriam que se esquivar ou concentrar todos os seus poderes para se defender. Mas que tipo de pessoa era Fan Xingjian? Tendo liberado os poderes de mais de 10.000 sementes especiais e 1,08 bilhão de partículas físicas, ele foi um caso sem precedentes de alcançar o nível divino após atingir 5 níveis de perfeição. Desde que ele fez a transição para o Senhor da Espada Eterna, quão violenta foi a vontade marcial que ele transformou. Além disso, ele ainda tinha os reforços aterrorizantes da proeza da espada e da força da espada, bem como a capacidade de ativar os poderes da intenção da espada da vontade celestial. Depois que Fan Xingjian alcançou o nível divino, nível 30, ele finalmente pôde aproveitar o poder da intenção da espada da evolução celestial em sua totalidade, não precisando mais esgotar qualquer potencial para ativá-lo. Agora, ele havia ativado sua intenção de espada mortal e a intenção de espada avolitiva do céu simultaneamente, e os poderes explosivos que ele liberou em seguida foram simplesmente abaladores. Com um único ataque de espada, ele ativou seus 3 grandes movimentos de espada, Infiltrating Void, Light Pursuit e All Conquering. A ponta da espada negra perfurou o ataque do primeiro príncipe com um único toque de seu dedo da espada. Quase sem nenhuma capacidade de resistir, o espaço distorcido foi acalmado e o poder do inferno revertido foi negado. Em meio a explosões estrondosas, Fan Xingjian rompeu explosivamente os ataques consecutivos de Mortal World Reversal e Overturner. Então, ele agarrando um Hades Ghost Dragon pelo pescoço. Ele agarrou seus próprios dedos e ativou cada uma das 5 espadas matadoras de deuses com eles. Com isso, um dos Hades Ghost Dragons teve seus tendões arrancados e foi automaticamente esfolado vivo. Então, com um passo, ele pisou em outro Hades Ghost Dragon, enviando-o através do espaço para a morte. Ele então continuou a bater com a mão esquerda e os 2 Hades Ghost Dragons foram cortados em pedaços. Por outro lado, o primeiro príncipe foi completamente engolfado pela intenção da espada negra. Sob o impacto das intenções da espada, a armadura de osso branco do inferno tremia furiosamente. Se não fosse pelo fato de ter o efeito de distorcer o espaço e evitar ataques, mesmo que Fan Xingjian não rompesse a armadura de osso branco do inferno, a intenção da espada teria sido capaz de atravessar o espaço vazio e matar a vontade marcial que o primeiro príncipe havia escondido na armadura. Depois de esperar que a ponta da espada negra desaparecesse completamente, o primeiro príncipe viu que Fan Xingjian havia eliminado 4 Hades Ghost Dragons. Sua expressão mudou drasticamente. Ele não esperava que Fan Xingjian fosse tão poderoso quando acabara de atingir o nível divino.
Senhor Celestial da Aniquilação Mundial. Por quanto tempo você vai continuar se escondendo? Se não unirmos forças para matá-lo agora, provavelmente não demorará muito para que Fan Xingjian se torne imparável. Enquanto ele falava, a aura do primeiro príncipe queimou intensamente e ele liberou todo o poder da vontade marcial que seu clone tinha, querendo acabar com Fan Xingjian completamente. Isso significava que, após esse ataque, esse clone dele teria esgotado todos os seus poderes e desapareceria completamente. Um tremendo redemoinho sem precedentes desceu dos céus. O espaço ficou distorcido em um grau inimaginável e ficou totalmente escuro, como um buraco negro no universo. Quaisquer raios de luz que disparassem no espaço da reversão do mundo mortal continuariam a fervilhar nele, não sendo mais capazes de serem refletidos. Essa distorção se estendeu por mais de 10 quilômetros e, sob a pressão dessa palmeira, as montanhas e florestas do chão começaram a tremer loucamente. Incontáveis aves e animais selvagens correram em todas as direções, como se o mundo estivesse dando as boas-vindas ao seu fim. Ondas de vontade que pareciam erradicar o bem e o mal, derrubar o certo ou o errado jorravam, como se quisessem redefinir as regras do mundo inteiro, invertendo o mundo mortal. Assim que o primeiro príncipe estava dando tudo de si, uma risada fria soou da área profunda do céu. O Senhor Celestial da Aniquilação do Mundo desceu do céu. Desta vez, não foi seu clone que apareceu, mas sua verdadeira forma com o true psique do demônio da seca. No momento em que ela apareceu, a temperatura dentro de uma faixa de 100 Li continuou a aumentar a uma taxa de 1 grau Celsius por segundo. Quando o Rei Verme morreu e o clone do Senhor Celestial da Aniquilação Mundial foi derrotado, ele imediatamente correu para a entrada do Hades Vault em sua verdadeira forma, esperando a chance de desferir seu ataque de poder total quando Fan Xingjian e os outros escaparam. No entanto, isso também estava dentro das expectativas do primeiro príncipe. Na verdade, o alvo principal do Senhor Celestial da Aniquilação Mundial era o primeiro príncipe, que era o mais forte entre eles. No entanto, ele não esperava ser um pouco lento demais, com Fan Xingjian alcançando com sucesso o nível divino e imediatamente sendo capaz de exibir uma proeza de batalha incomparável e violenta. Até mesmo o Senhor Celestial da Aniquilação Mundial ficou extremamente cauteloso depois de testemunhar tal potencial aterrorizante. Portanto, quando o clone do primeiro príncipe deu tudo de si, o Senhor Celestial da Aniquilação do Mundo também fez sua jogada. Foi uma situação sem precedentes onde dois grandes especialistas do caminho da justiça e do mal uniram forças na tentativa de derrubar Fan Xingjian. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 599, matando especialistas de nível divino Orlomilation e Avenli Lords Driden Montro e Psique exalava auras que pareciam querer queimar os céus, transformando o mundo em um mar de chamas. Ao mesmo tempo, muitas portas foram abertas atrás dele, e vários dragões de fogo, quirins de fogo 2, fênix de fogo e salamandras de fogo foram convocados um após o outro. Eles se transformaram em uma grande quantidade de chamas e luz e jorraram em sua palma. Comparado ao ataque do primeiro príncipe, o ataque do Senhor Celestial da Aniquilação Mundial foi tão surpreendente. Ele não apenas ativou seu Draught Demontro e Psique, mas também convocou formas de vida de mundos alternativos através da magia negra. Ele então ofereceu 99 formas de vida poderosas como sacrifícios de sangue para aumentar seus poderes temporariamente. Este soco que ele desencadeou de forma explosiva parecia querer incinerar todos os seres vivos. Queimaria tudo até que o universo fosse destruído, até que todas as coisas vivas murchassem e até que restasse apenas calor no mundo. Este único soco parecia manter o estado de morte do universo, sujeitando o universo à morte por calor 3. Havia inúmeras maneiras de o universo enfrentar seu eventual fim, e uma delas era onde tudo que fosse físico queimasse até o fim, até o ponto em que o calor chegasse a um equilíbrio final e todos os lugares tivessem o mesmo nível de calor. Energia. Não haveria mais nenhuma discrepância na quantidade de calor em diferentes áreas. As energias não se moveriam mais e o universo entraria em um estado eterno de calma e paz.
Este único soco do Senhor Celestial da aniquilação do mundo parecia retratar todos os tipos de conjecturas, previsões e estados nos quais o universo acabaria enfrentando seu fim da morte térmica. Comparado com a reversão do mundo mortal do primeiro príncipe, o soco do Senhor Celestial da aniquilação do mundo foi muito mais aterrorizante. Os 5 dragões fantasmas de Hades restantes também soltaram rugidos furiosos simultaneamente. Eles mais uma vez assumiram as 6 formações de transmigração e foram em direção a Fan Xingjian. Fan Xingjian, como você ousa matar nossos irmãos? Vamos lutar com você. Esses dragões fantasmas de Hades não pareciam ser muito brilhantes, e eles apenas realizaram as 6 formações de transmigração em uma tentativa de lutar contra Fan Xingjian. Algumas de suas escamas e carne começaram a queimar, transformando-se em correntes de imenso poder e integrando-se à grande formação. Isso fez com que o poder das 6 formações de transmigração fervesse, tornando-se cada vez mais opressor. Eles estavam queimando seu sangue e carne para aumentar a proeza da formação. No sentido mais verdadeiro, eles estavam indo contra Fan Xingjian. Nesta tentativa, mesmo que eles colidissem com sucesso com Fan Xingjian e o matassem, eles também acabariam mortos. Era uma zombaria da própria vida. O ataque, que o clone do primeiro príncipe tinha feito de tudo para desencadear, poderia varrer a área dentro de várias dezenas de Lienpo e destruir a maior parte da cidade demoníaca. Enquanto isso, o soco do Senhor Celestial da aniquilação mundial poderia queimar cerca de um trecho inteiro do oceano e provavelmente ferver a água em todo o mar oriental até uma profundidade de 50 metros. Além disso, os 5 Hades Ghost Dragons queimaram seu sangue e carne para um ataque final com a Six Transmigration Formation. Esse ataque era algo que nem Felipe enfrentaria de frente. Provavelmente poderia deixar para trás um monte de forma circular se atingisse a lua. As 3 grandes técnicas de Killing foram desencadeadas simultaneamente de forma explosiva. Apenas os fortes vendavais formados a partir da repercussão arrancaram extensões infinitas da floresta. A fricção no ar e os movimentos rápidos das partículas também formaram chamas sem fim e derrubaram raios, criando incêndios florestais. Fan Xingjian, estando no centro do desencadeamento das 3 grandes técnicas de Killing, agora sentia uma quantidade extremamente terrível de pressão. Tirante observou esta cena de longe, e seus olhos se encheram de horror. As 3 grandes técnicas de matança que estavam sendo executadas, a cena apocalíptica ocorrendo diante dele, era algo que ele nunca havia testemunhado antes em toda a sua vida. Oponentes como esses estavam totalmente fora de seu nível. Ele não conseguia nem ver a totalidade das 3 grandes técnicas de matar claramente. Rona, que estava logo antes de Fan Xingjian, assistiu a essa cena com um sorriso no rosto. Ele não pôde conter a imensa alegria que estava crescendo em sua consciência. Foi uma alegria desesperada. Fan Xingjian, Fan Xingjian. É um desperdício. Seu talento é incomparável. Você já alcançou o nível divino na tenra idade de 18 ou 19 anos. Você é realmente um talento sem precedentes, um grande gênio. Rona olhou para a quantidade jorrando e avassaladora de poder. Se mesmo a menor quantidade vazasse, poderia explodir seu corpo físico em pedacinhos. Mas e daí? Agora, com o primeiro príncipe e o Senhor Celestial da aniquilação do mundo atacando você simultaneamente, você estaria condenado mesmo se ainda tivesse o equipamento de restos divinos com você, sem falar no fato de que você acabou de atingir o nível divino e suas fundações ainda estão estáveis. No final, você ainda terá o mesmo destino que eu. Enquanto Rona sorria desenfreadamente, Fan Xingjian não mostrava nenhum sinal de ansiedade diante das 3 grandes técnicas de Killing. Em vez disso, seus olhos brilharam friamente, exibindo seu estado de extrema calma. Era como se Zeus governavam o mundo imortal, observando incontáveis vidas experimentarem a vida e a morte. A aniquilação do mundo, Senhor Celestial, você acha que eu não tenho meus guardas contra você? Eu estive esperando por você todo esse tempo. Enquanto falava, Fan Xingjian apontou uma de suas mãos para o céu e a outra para o chão.
Uma surpreendente espada que poderia perfurar os céus e a terra foi liberada. Então foi como se uma espada longa tivesse penetrado no mundo. O mundo inteiro parecia ter sido conectado por este ataque de espada de Fan Xingjian. Naquele instante, a área dentro de 10 quilômetros exalava uma aura estranha. A terceira habilidade do Eternal Sword Sanguineur, Sword Realm, foi ativada. Uma aura extremamente perigosa e aterrorizante desceu dos céus, fazendo com que tanto o primeiro príncipe quanto o Senhor Celestial da Aniquilação Mundial sentissem grande perigo. Pela percepção celestial deles, parecia não haver mudanças no mundo. No entanto, havia uma sensação extremamente estranha e misteriosa de que todo o céu estava cheio de fluxos de quis de espada. Em outras palavras, pode-se dizer que tudo no mundo inteiro se tornou espadas. O reino da espada era a habilidade mais aterrorizante do Senhor da Espada Eterna. Usando a vontade marcial para corroer diretamente para o mundo real, permitiu ao cultivador transformar o espaço com um alcance de 100.000 metros em um mundo de espadas, liberando quis de espada explosivamente de cada partícula física. Dentro da área de 100.000 metros de Fan Xingjian, todas as partículas físicas que não tinham nenhuma consciência, incluindo o ar, a terra e as plantas. Os milhões e milhões de partículas físicas ferviam e tremiam simultaneamente, cada uma delas desencadeando uma explosão espada-ki. Ondas de espada-ki instantaneamente encheram o mundo inteiro, jorrando e matando em direção ao primeiro príncipe, o Senhor Celestial da Aniquilação Mundial e a formação das 6 transmigrações. Cada um desses quis de espada tinha os atributos do vazio infiltrante, espada sem luz, conquistador e instantâneo, respectivamente, formando 4 tipos de quis de espada que disparariam pelo espaço vazio ou teriam velocidade tão rápida quanto a luz ou o raio, bem como ter inúmeros clones. Eles podem destruir tudo ou ter movimentos insondáveis. Naquele momento, trilhões e trilhões de quis de espada com os efeitos das 4 espadas matadoras de deuses jorraram. Quão aterrorizante foi essa proeza prejudicial! Os 5 dragões fantasmas de Hades nem tiveram tempo de soltar gritos agonizantes, pois já estavam reduzidos a pó, não deixando nenhum único traço para trás. Os 6 formações de transmigração foi quebrada por pura força bruta. Os olhos do Senhor Celestial da Aniquilação Mundial estavam cheios de espanto. Seu soco, que estava cheio da vontade que traria a morte térmica ao universo, explodiu instantaneamente com o ataque de Fan Xingjian, e ele foi cortado pelas ondas infinitas da espada Kiss. O corpo do Senhor Celestial da Aniquilação Mundial encolheu pouco a pouco, e ele recuou rapidamente de uma só vez. O ataque total do primeiro príncipe, a reversão do mundo mortal, foi despedaçado. Deixou o primeiro príncipe cercado pelas ondas da espada infinita que cortava incessantemente sua armadura de osso branco do inferno enquanto ele ficava incapaz de se mover. O Senhor Celestial da Aniquilação do mundo ainda estava recuando quando as ondas da espada infinita também vieram varrendo por trás. Cada partícula no ar ao seu redor desencadeou um fluxo de espada explosiva que o atacou. Era como se o mundo inteiro tivesse se tornado seu inimigo, atacando-o de todas as direções e atacando-o de cada centímetro do espaço ao seu redor. Sob o poder violento, o Senhor Celestial da Aniquilação do mundo parecia ser capaz de tentar escapar apenas 1 centímetro de cada vez. Ele soltou um grito surpreso. Que tipo de técnica de espada é essa? Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 600. Enredar e matar nesta crise. O Senhor Celestial da Aniquilação Mundial continuou a realizar a magia negra da facção cinza incessantemente. Ele convocou todos os tipos de monstros de mundos alternativos, incluindo dragões de fogo, quirins, bestas do trovão e assim por diante. No entanto, conforme cada um deles apareceu, eles foram instantaneamente mortos pelo reino da espada. Até mesmo seu físico verdadeiro do demônio da seca foi reduzido em mais de 30%. Ah! Fan Xingjian! Você não será capaz de me matar. Tire este ataque de mim. Calor infinito, morte de todas as coisas vivas. Uma intenção de punho forte e aterrorizante exalou do Senhor Celestial da Aniquilação do mundo.
Era como uma chama que queimava intensamente. Ele incinerou tudo desde o momento em que apareceu, transformando tudo que é material em energia térmica incorpórea. Vendo que o Senhor Celestial da Aniquilação Mundial havia desencadeado essa terrível intenção de punho, Fan Xingjian entrou no espaço vazio e se moveu em direção ao Senhor Celestial da Aniquilação Mundial. É apenas um meio de converter a natureza das coisas, mas você ousa chamá-la de fim do universo. Que piada! Fan Xingjian levantou uma de suas mãos para o alto, e sua intenção de espada mortal e a intenção de espada da vontade celestial se envolveram em torno dela. Quando a mão de Fan Xingjian desceu, ela trouxe a espada infinita Qis no reino da espada junto com ela, cortando em direção à cabeça do Senhor Celestial da Aniquilação do mundo. Rugido. Uma sequência interminável de gritos agonizantes e que abalaram o mundo soou, e os poderes do reino da espada, intenções de espada e Qis de espada foram liberados com força total. Diante do ataque total de Fan Xingjian, o Senhor Celestial da Aniquilação Mundial foi cortado em dois. Em seguida, cada parte de seu corpo foi cortada várias vezes. Seu corpo foi cortado várias vezes pela espada Qis, estilhaçando-se incessantemente até que finalmente desapareceu. Esta foi a morte do verdadeiro físico do demônio da seca do Senhor Celestial da Aniquilação Mundial. Vendo como Fan Xingjian eliminou os dragões fantasmas de Hades e matou o Senhor Celestial da Aniquilação Mundial com um único movimento, até as pálpebras do primeiro príncipe se contraíram ferozmente. Ele então viu Fan Xingjian fazer alguns movimentos pelo espaço vazio e aparecer bem diante dele. Com a aparência de Fan Xingjian, camadas de Qis de espada empilhável no reino da espada pareciam ter encontrado o imperador. Eles se separaram para a esquerda e para a direita, rastejando diante de Fan Xingjian. Era como se o mundo inteiro estivesse se submetendo a ele. Com um estrondo alto, o espaço vazio tremeu. Fan Xingjian estendeu a mão para agarrar a cabeça do primeiro príncipe. Você se atreve? Uma pitada de fúria brilhou nos olhos do primeiro príncipe, e ele ergueu ambas as mãos para o céu. Ele empurrou dois infernos invertidos consecutivos, querendo parar o perto de Fan Xingjian que estava caindo. No entanto, no momento em que o primeiro príncipe fez isso, ele percebeu que era impossível para ele parar Fan Xingjian. Depois de atacar com todo o seu poder ao desencadear a reversão do mundo mortal anteriormente, o primeiro príncipe quase esgotou toda a energia que tinha neste clone. No momento, embora ele estivesse tentando se defender com o inferno invertido, ele não conseguiu parar Fan Xingjian. Ele ficou tão abalado com o aperto de Fan Xingjian que pressionou seu rosto sem reservas. Desde que o primeiro príncipe se mostrou ao mundo, quando alguém o agarrou pelo rosto antes. No entanto, a energia de seu clone parecia ter sido completamente esgotada, e ele agora era incapaz de parar Fan Xingjian. O primeiro príncipe só podia berrar furiosamente: Fan Xingjian, como você ousa? George, você ainda não entendeu? Fan Xingjian ergueu o primeiro príncipe como se ele fosse uma galinha pequena. Com trilhões de Qis de espada rastejando a seus pés, Fan Xingjian falou lentamente com grande facilidade: agora, mesmo que sua verdadeira forma estivesse aqui, eu seria capaz de derrubá-lo, muito menos este seu clone. Que piada! O primeiro príncipe soltou uma risada fria. Fan Xingjian, você só conseguiu uma ligeira vantagem nesta luta. Você realmente acha que matou o Senhor Celestial da Aniquilação do mundo? Esse demônio é altamente proficiente na magia negra da facção cinza e ele tem vários corpos físicos. Você matou apenas um de seus muitos corpos. Você pode continuar em guarda contra suas tramas intermináveis para se vingar. Quanto a mim, com a armadura de osso branco do inferno, no máximo estarei confinado por você. Não há como você refinar este conjunto de armadura. Você sabe quantos recursos foram consumidos para completar este conjunto de armadura? Naquela época, para forjar este conjunto de armadura, Santo Adão matou 99 tipos de bestas divinas antigas, 72 demônios além dos céus, 12 de nível divino especialistas, e também esgotou incontáveis tesouros celestiais e terrestres.
É um equipamento de restos divinos de nível 36. Você realmente acha que como um especialista de nível 30 nível 1 divino, você será capaz de quebrá-lo? Através de sua comunicação, o primeiro príncipe contraiu toda sua vontade marcial e se escondeu nas profundezas da armadura de osso branco do inferno. Ele confiou completamente no poder da armadura de osso branco do inferno para se defender do ataque de Fan Xingjian. Escondido nas profundezas da armadura de osso branco do inferno, o primeiro príncipe até começou a se recuperar e reabastecer o poder deste clone. Uma vez que o reabastecimento estivesse completo, ele seria capaz de lutar mais uma vez. Fan Xingjian olhou friamente para a armadura de osso branco do inferno em sua mão. Agora, a aura do primeiro príncipe havia desaparecido completamente, deixando para trás o conjunto de armadura que parecia ter sido remendado por ossos brancos e agora exalava ondas de aura e de lava infernal. Foi por causa desse conjunto de armadura que o primeiro príncipe não se machucou, apesar de apenas ter enviado seu clone para cá e esgotado uma quantidade tremenda de energia. Ele não tinha uma única ferida nele. Mesmo quando Fan Xingjian estava agarrando este conjunto de armadura, ele podia sentir que parecia haver uma distância imensurável entre suas mãos de armadura. Não importa quanta força ele exercesse, ele não conseguia realmente chegar perto. Tirante observou toda a cena com os olhos e a boca abertos enquanto Fan Xingjian fazia grandes mortes. Em apenas alguns movimentos, Fan Xingjian matou o físico verdadeiro do demônio da seca do Senhor Celestial da Aniquilação Mundial e derrubou a formação de transmigração dos 5 dragões fantasmas de Hades. Atualmente, ele até prendeu a armadura de osso branco do inferno. Depois de ter seu físico verdadeiro do demônio da seca destruído nesta batalha, o Senhor Celestial da Aniquilação Mundial estaria sofrendo pelo menos ferimentos graves, mesmo que não fosse morto. Uma pitada de gratidão brilhou nos olhos de Tirante. Ele estava feliz por ter escolhido se juntar ao lado de Fan Xingjian. Realmente foi uma decisão sábia. Do outro lado, Ron observava esta cena atordoada. Seus olhos estavam cheios de descrença. Como isso pode ser? Como é possível que Fan Xingjian seja tão poderoso? Como é que ele pode ser tão forte? Originalmente, pensei que ele fosse apenas um gênio comum, alguém no nível do primeiro imperador ou do imortal Xia, no máximo. Embora pudessem deixar seus nomes para trás na história, eles não são os verdadeiros protagonistas da história. Mas agora parece que ele realmente possui um potencial que é comparável a pessoas como o Imperador Celestial do Abismo Místico, o Imperador do Sol Divino e o Santo Adão. Enquanto isso, tendo percebido que o primeiro príncipe havia se escondido na armadura, Fan Xingjian soltou um bufo frio e ativou a espada Kiss dentro do reino da espada. A espada infinita Kiss emergiu, envolvendo firmemente a armadura de osso branco do inferno. Eles constantemente atacavam descontroladamente esta peça de armadura incomparável a cada momento. No entanto, após 10 minutos, a armadura de osso branco do inferno permaneceu ilesa, sem indícios de danos, mesmo sob os ataques da força da espada louca que seria capaz de transformar um trecho inteiro da cordilheira em escória. Fan Xingjian podia sentir que todos os seus ataques não poderiam realmente cortar contra a armadura de osso branco do inferno. À medida que se aproximavam do espaço da armadura de osso branco do inferno, o chão tremia e os ataques se transformavam em energia de calor sem fim, reabastecendo a armadura de osso branco do inferno. Nos níveis mais altos da armadura divina, seria possível controlar o espaço. É o mesmo para esta armadura de osso branco do inferno. Trata o espaço como uma mola. Não importa o que atinja sua mola espacial, eles se transformariam em pura energia térmica após tremores incessantes. Isso acabaria reabastecendo a energia da armadura. Fan Xingjian olhou para a armadura de osso branco do inferno e gradualmente entendeu como essa armadura funcionava. No entanto, entendê-lo não significava que ele seria capaz de rompê-lo. Em seu nível atual, ele seria capaz de distorcer o espaço com violência absoluta. No entanto, isso foi muito longe em comparação com os meios de defesa da armadura de osso branco do inferno.
É inútil, Fan Xingjian. Não há como você conseguir romper este conjunto de armadura. Vou ficar aqui e regenerar lentamente minha energia para poder atacá-lo a qualquer momento, disse a vontade do primeiro príncipe foi transmitida da armadura de osso branco do inferno. Estava cheio de crueldade, grande paciência e crueldade. Se você se agarrar a esta armadura de osso branco do inferno, não apenas será incapaz de tê-la para si, mas terá que estar constantemente atento a ataques furtivos que meu clone lançará. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.